Bom dia, terceira série. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar sobre o antirracionalismo de Friedrich Nietzsche. Então, já peço para vocês abrirem o livro de vocês na página 12 para acompanhar o conteúdo com a nossa videoaula. Então, basicamente, o antirracionalismo de Nietzsche seria aí uma crítica que ele vai fazer à razão. Então, desde o início da filosofia, o ser humano ele foi pensado com ênfase na sua racionalidade. Então, assim permaneceu até a modernidade. Então, essa razão ela sempre esteve no centro de inúmeras reflexões filosóficas, sendo considerada capaz de desvendar a realidade e a si mesma. Então, até o período da modernidade, a filosofia ela acreditava, na verdade, os filósofos, que conseguiria de fato chegar a uma verdade sobre a realidade, uma verdade em si mesma. E também supervalorizava a razão, uma razão pura. Então, contudo, no fim do século XIX, Nietzsche ele questionou essas teorias consideradas mais tradicionais e também os seus fundamentos, como a ideia de razão, de verdade, de um progresso e também de valores. Então, para ele, tais ideias não passavam de criações humanas, como as ideias de razão, verdade, enfim, para se contrapor aos aspectos dolorosos e temíveis da existência. Porque para Nietzsche, essas teorias tradicionais que foram criadas durante todo esse período aí da filosofia até a modernidade, servia basicamente para tentar mascarar uma realidade mais difícil, uma realidade mais temerosa, digamos assim, ao ser humano. Então, ela colocava essas teses, essas teorias, colocavam essa realidade como algo benéfico ou algo que possuísse uma razão, uma racionalidade, um significado racional. Então, tudo isso para que o ser humano ele conseguisse, de alguma forma, passar por todos esses acontecimentos dolorosos, digamos assim, atribuídos à existência humana. E Nietzsche ele criticava duramente esse significado que essa filosofia atribuía à razão. Então, esse pensamento de Nietzsche ele vai ser um marco na passagem do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo, por justamente ter questionado esses conceitos, os conceitos de verdade, de ser humano e também da razão. Vocês vão ver que ele vai atribuir ao ser humano um novo conceito e também vai criar uma nova forma de enxergar esse termo verdade, esse conceito de verdade. Então, para Nietzsche, ele apontou o surgimento de diversas teorias e interpretações sobre a realidade, ao invés de uma verdade absoluta. Porque Nietzsche ele vai problematizar, na verdade, essa crença na possibilidade do acesso do ser humano a essa verdade, apontando a existência de verdades, ou seja, de diferentes teorias ou interpretações sobre essa mesma realidade. Porque, segundo Nietzsche, o ser humano ele é dotado de uma vontade de verdade. Essa vontade de verdade, para ele, nada mais é do que um desejo do ser humano de conseguir de trazer um sentido à sua existência. E, para isso, eles avaliam entre teorias teorias atuais ou teorias que já vieram de antes,
entre elas, eles para tentar conseguir chegar a uma verdade que lhe cabe, que cabe à sua realidade. Então, seria uma verdade meio que por conveniência. Então, a crítica de Nietzsche é justamente essa. É uma crítica a uma verdade por conveniência, principalmente quando atribuída a uma instância superior. Ele já não, digamos assim, não considerava esse termo verdade no singular, porque, segundo ele, não existia uma única verdade, existiam verdades, existiam interpretações a respeito, e quando essa verdade ela era direcionada a uma instância superior, quando o sentido da existência humana ela era atribuída a uma instância superior, como, por exemplo, uma vida após a morte, o céu, enfim, algo que não estava aqui nesse mundo material, aí a sua crítica era redobrada. Então, Nietzsche, deixa eu passar aqui. Então, Nietzsche ele vai criar um conceito para tentar explicar como ele pensava nesse ser humano. Então, ele vai desenvolver o termo além do homem, que, segundo ele, era um ser humano capaz de não negar aos seus instintos vitais, ao desejo, a uma vontade de potência, que seria uma vontade de poder, e também a força e a guerra. Nietzsche, além dessa crítica que ele faz à razão, ele também faz uma crítica à moral cristã. Então, inclusive, ele tem um livro que ele se volta totalmente para essas questões da moral, dessa moral cristã, que, segundo ele, criou um homem, e quando eu digo homem, é um ser humano, fraco, porque, segundo ele, essa moral cristã contribuiu para que houvesse aí uma inversão de valores. Então, tudo que era considerado forte, corajoso, antes dessa moral, ela se torna justamente o contrário, ela se torna um homem fraco. E o que Nietzsche considerava um homem fraco, essa moral cristã ela vai supervalorizar. Então, ele vai fazer essa crítica a essa moral e também vai dizer que um verdadeiro homem, um homem forte, um homem que é disposto a viver a vida justamente da forma como ela realmente que é enfrentando todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, seria esse além do homem. Então, esse termo irracionalista que é atribuído a Nietzsche é devido justamente aos questionamentos e essas críticas que ele fez em relação ao racionalismo moderno, negando a possibilidade do conhecimento verdadeiro e absoluto. Porque para Nietzsche, esse conhecimento absoluto, essa verdade absoluta em que até então a filosofia defendia e dizia ser possível alcançar, para Nietzsche não era mais possível. Então, passando a página, na página 13, Nietzsche ele trouxe à tona com essas reflexões aspectos não racionais da natureza humana, como os instintos vitais, o desejo e a vontade de potência, como eu falei para vocês. Sendo assim, alguns estudiosos classificaram, na verdade, a sua obra como irracionalista. Então, é importante destacar, dentro dessa concepção de Nietzsche, a supervalorização da racionalidade, que vai surgir esse pensamento dele, né? Ele vai colocar aí, em meio ao surgimento de uma época posterior à ciência moderna, que tomava a natureza como principal objeto de estudo, e quando já se verificava também o desenvolvimento das ciências humanas, como a psicologia, a história, a sociologia, entre outras.
Então, elas procuravam, essas ciências, adotar um mesmo método que as ciências exatas adotavam nesse período. E Nietzsche vai dizer que isso não seria possível. Associar esse método de chegar a uma verdade, a uma razão absoluta, ou então tentar dessa forma chegar a uma essência humana, chegar a uma conclusão do que seria uma essência humana, não seria possível. Então, Nietzsche também vai fazer uma crítica em relação a isso. Ele vai até utilizar, segundo ele, considerado um engodo, uma crença de que ela alcançaria a verdade. Então, por esse motivo, ele dedicou-se a desvendar as origens dos principais conceitos e valores defendidos por essa tradição racionalista. E ele vai chegar à conclusão de que nada mais é do que, aliás, nada mais foi, na verdade, criados a partir de circunstâncias determinadas, que muitas vezes eram considerados como eternos, como concreto, mas na verdade não era nada disso. Então, diante disso, ele propôs que houvesse aí uma inversão dos valores da tradição e a substituição dos conceitos, esses conceitos que essa filosofia trazia como algo verdadeiro, algo concreto, acabado, por metáforas. Ele sugeriu essa inversão, porque, segundo ele, em vez da totalidade e das essências das coisas, e chegar a essa essência, o que conhecemos são apenas perspectivas e interpretações sobre elas. Então, não conseguiríamos chegar à essência das coisas, à essência do ser. A gente não consegue chegar a essa verdade absoluta, uma verdade absoluta, porque não existe apenas uma verdade, existem várias verdades. Nietzsche, ele vai ser associado também, o pensamento de Nietzsche, a uma declaração que ele fez, que dizia: Deus está morto. Então, muitas pessoas vai tornar, inclusive, bem famosa essa frase dele, vai se tornar algo polêmico, inclusive, mas, na verdade, o que ele quer dizer aí, o que ele sugere, na verdade, com essa frase, é que houvesse uma separação, uma distinção desses pensamentos, dessa razão com essa religiosidade. E também ele vai dizer que Deus está morto, porque, na verdade, o Deus que conhecemos, a figura de um Deus bondoso, de um Deus generoso, enfim, tudo que era de bom atribuído a esse Deus não existia mais, em meio a todos os acontecimentos, os contextos em que a gente vive. Então, a gente não poderia, dessa forma, dizer que esse Deus estaria vivo, e sim morto. Então, Nietzsche ele criticou esse conceito tradicional de ser humano, concebido como um ser racional e, portanto, com acesso privilegiado à verdade. Nietzsche também colocava que todos esses questionamentos, essa razão que era atribuída ao ser humano, muitas vezes limitava esse ser humano e também a moral cristã. Ele colocava que essa moral, muitas vezes, ela impede que o ser humano evolua, que o ser humano vá em busca de uma vida mais autêntica, de uma vida que ele consiga ultrapassar as dificuldades de forma corajosa, de forma forte. Então, tudo isso, essa moral, por isso, daí a crítica que ele faz também a essa moral cristã, era justamente por isso, porque, segundo ele, enfraqueceu o ser humano, enfraqueceu o homem. Então, ele propôs a substituição desse conceito pelo conceito de além do homem, como eu falei para vocês, que seria um ser capaz de suportar o risco e a vertigem de existir. Esse sim seria
um ser, esse além do homem, um ser que seria capaz de suportar, não o peso, mas seria capaz de suportar o que é o existir. Então, esse seria o além do homem para Nietzsche. Sem se apegar a esses conceitos e também a esses valores que atribuíssem à existência qualquer finalidade para além da própria vida. Então, tudo que nós precisamos, que nós deveríamos viver, está aqui, para Nietzsche. Não está em um outro plano, não está em uma outra vida, em um outro lugar. Então, tudo que a gente precisa passar é aqui, nessa vida. E a gente precisa enfrentar todos esses obstáculos de forma forte, sem negar a existência desses contratempos, mas enfrentando-os. Então, basicamente, o pensamento de Nietzsche em relação a essa crítica que ele faz é esse, uma crítica de uma razão pura, de uma razão absoluta, de uma verdade absoluta e também uma crítica à moral, a essa moral cristã, que vai transformar, que transformou, na verdade, na visão de Nietzsche, esse homem, o ser humano em geral, em algo fraco. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A aula hoje foi rápida, mas esse conteúdo é bem fácil da gente entender. Então, qualquer dúvida, vocês deixem no chat, vou estar lá para responder. E também vou deixar a atividade dessa semana. Então, fiquem todos bem, tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.